Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Mariana, mais conhecida como Marys, e o meu objetivo é ajudar você a despertar a sua consciência. No meu canal eu falo sobre assuntos como astrologia, meditação, os nossos chakras e muito mais. Para você que está acompanhando o meu canal, sabe que eu estou fazendo uma série sobre astrologia. Agora a gente entrou nos planetas. O meu vídeo anterior eu expliquei sobre a energia do Sol, que é o nosso signo solar, que quando a gente vai ver numa revista ou num livro entender um pouco mais sobre o nosso signo, a gente está falando sobre o signo solar. Mas nós temos também o nosso signo lunar, que é muito importante, que hoje eu vou estar explicando para vocês sobre o signo lunar. Então, o signo lunar, nós temos as nossas emoções ligadas a esse signo. Que nós temos, eu expliquei sobre isso direitinho no meu vídeo número 3, que é sobre a trilogia que existe dentro de nós. Nós temos o nosso Sol, a Lua e o Ascendente, que é o nosso espírito, a nossa mente e o nosso corpo, que é corpo, mente e espírito, são as três energias que operam dentro do nosso corpo e também no nosso campo vibracional, nos nossos chakras e também nós como forma de energia. Se você não assistiu os meus vídeos anteriores, eu vou sugerir que você assista a série desde o começo para poder acompanhar direitinho, que agora a gente já entrou nos planetas, mas eu explico sobre como os chakras eles são relacionados aos planetas. Eu também explico desde o começo sobre a Wave of Life, que é a onda da vida, e o ciclo astrológico. Explico sobre a Lua, o Sol, então é bom assistir desde o comecinho para poder ter um entendimento maior sobre você e como os astros nos influenciam. Então, no tema de hoje, eu vou explicar sobre a energia da Lua. Que a Lua, ela é feminina, né? É Divine Feminine. Nós temos Divine Masculine, que é o Sol, que é divino masculino, e divina feminina é a Lua. Então, a Lua, ela tem uma energia muito forte, muito poderosa dentro de nós. Então, ela é tão forte como a solar. Só que a solar, ela é a nossa essência divina, né, que eu expliquei no meu vídeo anterior. E a Lua são os nossos impulsos emotivos. Ela é como nós nos sentimos e reagimos com relação às outras pessoas, relacionamento e também tendo um entendimento maior com relação às nossas emoções, é que a gente consegue realmente se transformar de uma forma melhor e maior para o nosso benefício. A Lua, esse planeta, ele é conectado com a casa número 4, que a casa número 4 é a casa de Câncer. E essa casa é a casa do quê? Da gente se nutrir, da nossa família, do entendimento maior com relação a propósito nosso na Terra, emocional, com as pessoas da nossa casa. Então, pode ser a casa que você vive quando você é pequeno com a sua família, pode ser a casa que você mora no momento com algumas outras pessoas, né? Pode ser amigo, pode ser tia, pode ser vó. É a casa, o seu ambiente, né? Que a gente fala it's your home. Home pode ser em qualquer lugar que você mora, com quem você mora, aquele ambiente em que você vive. Então a gente pode ver no seu mapa astral você criança, dependendo dos planetas que estão ali, a gente vê como foi a sua infância, dá pra gente ver também no momento o que você está passando, a casa em que você vive, o que aquela casa ela te traz emocionalmente e o que você pode transformar em você, porque a Lua ela se transforma o tempo inteiro. Ela não é como o Sol. O Sol ele está sempre brilhante.
ele tá sempre da mesma forma, né? A gente vê da mesma forma. A lua não. A lua, ela tem o lado escuro, ela tem o lado claro, ela tem as fases e são exatamente como nós somos com relação às emoções. Às vezes a gente tenta não ter aquele tipo de emoção, tenta bloquear certos tipos de pensamentos, mas através dos nossos pensamentos, nós temos os nossos sentimentos. Então, a lua, ela tem essa dualidade para um propósito, né? Ela tem essas fases que é escura, clara, pro lado esquerdo ou pro lado direito, dependendo de como você vê. E ela é um movimento de transformação a cada dia, muda um pouco. E é pra gente ter essa conexão, esse entendimento com as nossas emoções, que as nossas emoções, elas nunca vão ser sempre iguais, elas sempre vão mudar. E pra gente tá ok com isso, tá? Pra gente se sentir de uma forma orgulhosa até, porque é o nosso aprendizado. É importante a gente meditar, porque a lua, ela é conectada com o nosso lado yin. Então, o que é o lado yin? O lado yin, ele é o lado de receber, sentar em silêncio, receber as mensagens. Então, quando a gente está na força do sol, a gente está na força do yang, na força do fazer acontecer. E quando a gente está na lua, a gente está no lado yin, é a hora de meditar, fechar os olhos e escutar. Existe um ditado muito lindo que eu gosto muito que fala: When I pray, I speak to God. But when I meditate, I listen to God. O que isso significa? Quando eu rezo, eu converso com Deus. Eu falo com Deus. Quando eu medito, eu escuto Deus. Então, hoje em dia, né, com muitas das religiões, ficou muito um lado só, que é o lado yang, é o lado do sol, é o lado de fazer, cantar, louvar, e isso é muito importante, é muito bom, porque a gente abre o nosso coração, é realmente a ação, fazer algo para acontecer. Então, você se coloca nessa frequência, né? Igual fala o vídeo The Secret, o segredo, que realmente você se coloca nesse alinhamento para que você conquiste o que você realmente deseja. E você canta e você agradece tudo que você recebeu. Então, toda a abundância, você fica muito feliz, você canta, louva, você se conecta com Deus dessa forma. Mas essa ação é o yang, é o sol, é a energia do sol, é a sua essência divina do sol. A lua, muitas pessoas estão perdendo. Hoje em dia, estamos rebuscando isso e muitas pessoas estão entendendo os chakras, espiritualidade, meditação, porque na meditação que a gente se conecta com a Divine Feminine, a divindade feminina, que é a lua, que é a energia da lua, que é a energia do yin, que é a gente receber a mensagem de Deus. E para a gente receber Deus e deusa, a gente tem que ficar em silêncio. Para receber a mensagem, a gente recebe em silêncio. Por isso que a meditação ela é tão importante e ela é difícil de se fazer para as pessoas que nunca fizeram. Porque realmente você tem que ficar quieto. Até você não ter nenhum pensamento. Na Bíblia, uma das passagens que Jesus fala é take no thought.
o que significa isso? Take no thought. Não tenha nenhum pensamento. Por que não ter nenhum pensamento? Porque para você receber essa energia da divindade feminina, você precisa estar em meditação, em silêncio. Senão, o yin e o yang não se conectam, não entram em equilíbrio. Então, a gente precisa ter esse entendimento do que é realmente a meditação. Por que a gente está fazendo meditação? Qual é o benefício? Então, pela astrologia, eu gosto de explicar que é o nosso lado feminino que a gente tem que entrar em conexão, que realmente foi perdido. Nós tínhamos muitas mulheres que faziam rituais, sabiam muito sobre plantas, ajudavam as pessoas. Foi assim que foi criado, né, todos os remédios através das plantas, pelo conhecimento de muitas mulheres do passado. Porque no passado, as mulheres eram consideradas divinas. E um pouco antes da época da Inquisição, começou esse lado masculino tomar conta do mundo. Então, a energia feminina foi muito perdida, tanto é que todos os mestres, ou a maioria dos mestres, são homens. Mas bem antes das religiões começarem, as mulheres, na época das pirâmides do Egito, na época de muitos anos atrás, existia a divindade feminina como o primordial da mãe natureza também. Então, tudo que era feminino era considerado divino, porque a mulher que gera o bebê, o planeta Terra, a mãe Gaia, gera todas as plantas, todos os frutos, ela é feminina, a lua é feminina e nós mulheres somos femininas. Então todas as mulheres, elas eram no passado, muito passado, adoradas, porque elas são divindade. Nós criamos, nós geramos as crianças, nós criamos como a Mãe Terra cria. Então, esse lado não é trabalhado hoje em dia. E com o passar dos anos, a gente perdeu essa força interior, essa intuição maior da mulher mesmo como divindade feminina e estar feliz e orgulhosa disso. Aconteceram muitas coisas e até hoje o mundo é dominado pelo masculino. Então é muito importante, principalmente para as mulheres, essa era que a gente está vivendo, que a gente está se transformando, a gente saber lidar com as nossas emoções. Porque é muito importante nessa era que a gente está vindo, a era de aquário e transformação de massa, muito dessa divindade feminina vai começar a aparecer, vai começar a se manifestar, vai começar a ser cada vez mais forte dentro das mulheres e também dentro dos homens, porque a divindade masculina e feminina mora dentro do homem e da mulher. São duas forças, o Sol, a Lua, e o nosso ascendente é a terceira, né, que é o nosso corpo, que o Sol é o nosso espírito, a Lua, a nossa mente, e o ascendente é o nosso corpo. Então, esses três formam a trindade ou a trilogia dentro de nós. Então, essas três forças nós temos nessa encarnação. Todos nós, homem, mulher, não importa, nós todos temos essas duas energias de Yin e Yang dentro da nossa força vital. Então é muito importante a gente saber lidar com as nossas emoções, colocar os cristais lá fora, deixar a luz da lua nos cristais para eles absorverem a energia da lua. Aí você coloca na sua casa,
Faz a meditação com os cristais ou sem os cristais também, não é necessário colocar, é só uma ideia. Às vezes eu coloco, às vezes eu esqueço, não tem uma condição. A gente precisa cada vez mais se livrar das condições e prestar atenção nas nossas emoções. As nossas emoções são sempre o nosso guia. Quando você tem uma sensação muito ruim, ou quando você fica muito bravo, se pergunta: o que isso está me trazendo? Qual é a sensação que isso está me lembrando do passado? Qual é a relação com o quê? Se pergunta, ao invés de continuar naquele ciclo de ficar irritado, deixar alguma pessoa te magoar a certo ponto que tira a sua paz, se pergunta o porquê. O porquê que eu tô deixando aquela pessoa tirar a minha paz? Não se culpe por ter deixado, mas também não ponha a culpa na pessoa porque ela está fazendo aquilo, porque daí você está dando poder para aquela pessoa. Entenda como lidar com a sua energia. Entenda como saber o que te beneficia e o porquê você tá dando tanta atenção para aquilo. Por que aquilo tá deixando você tão mal? Por que certas histórias, certas pessoas ou certas circunstâncias estão sempre aparecendo na sua vida? Você está se fazendo de vítima? Por que você está se fazendo de vítima? Ou aquela pessoa se faz de vítima? Por que você está dando atenção para isso? Então, começa a não se julgar, não julgar outros, não se culpe, também não culpe outros. Observe as emoções que vêm da programação que você sempre teve desde pequenininho para começar a destruir essas programações, para você estar cada vez mais conectado com o seu coração, com o seu eu de verdade. Porque a lua, as emoções, elas vão te mostrando não pra gente cair numa depressão ou numa irritação e ficar ali se remoendo. Não, é um alerta de, bom, ok, isso não me fez bem. Por quê? Então, assim será melhor. Não dá poder para aquela pessoa. Ah, eu estou assim porque aquela pessoa me fez ficar assim. Não, ninguém fez nada. Você deixou aquela pessoa te abalar. Então, não se culpe porque você deixou, mas não deixe mais, porque não, assim você está dando poder para outra pessoa a tirar a paz da sua vida. Não. Entenda como lidar com as suas emoções. E o único jeito, a única forma da gente se conectar com o nosso eu superior é através da meditação. Se conecte com a lua, se conecte com você, se conecte com quem você realmente é. E não deixe ninguém, nada, tirar a sua paz. Saiba ser o mestre ou a mestra da sua vida. Olhe as emoções como elas estão aqui para eu entender certo tipo de atitude que eu tô tendo, para eu entender como lidar com aquela situação melhor, sem deixar te derrubar. Não. É só para você aprender a lidar cada vez mais com as suas emoções. E se você sentar em meditação e perguntar o que você quer saber, o que você gostaria de entender, pergunta e você vai receber a resposta. Na Bíblia diz: if you ask, you shall receive. Se você perguntar, a resposta virá. Eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se você gostou, dá um like, escreve nos comentários se ficou alguma dúvida ou o que você achou também para eu saber. E nos vemos no meu próximo vídeo. No meu próximo vídeo eu vou falar sobre o planeta Vênus, o planeta do amor. Então até lá, tenha uma ótima semana.
Muito amor e namastê.